Boa noite. Boa noite, Douglas. Tudo bem? Bom, professor. Todos me escutam? Sim, professor. Então, Sim. vamos começar. Arilson, você consegue gravar essa aula? Eu não sei onde mexe aqui. Será que... Deixa eu ver aqui. Acho que tá gravando. Tá gravando, tá gravando. Então, boa noite, meus amigos. Nós vamos retomar o nosso curso de tutela executiva no Código de Processo Civil. E é um prazer estar aqui de volta, ainda que virtualmente. E dando continuidade ao nosso módulo, nós vamos conversar hoje sobre o procedimento e algumas normas orientadoras da execução lastreada ou fundada em título executivo judicial. Ou seja, o que acontece? Qual o procedimento que você deve seguir? Quais são as normas gerais que você deve observar quando você tem um título judicial que lhe garante uma obrigação, que reconhece, na verdade, a liquidez, a certeza e a exigibilidade de uma obrigação, e o devedor, o executado, não adimple essa obrigação ou não cumpre aquele dever jurídico. Como é que você pode, então, fazer com que incidam os atos executórios sobre o patrimônio do devedor para que a sua obrigação, da qual você é titular, da qual você é credor, do direito do qual você é titular, possa ser concretizado? E é isso que nós vamos conversar na aula de hoje. Então, inicialmente, nós temos que recordar lá do artigo 515 do CPC Perdão. Todos estão vendo o slide, gente? Sim, professor. Então, nós temos que recordar aqui o artigo 515 do Sim, CPC e recordar quais são os títulos executivos judiciais. E uma leitura rápida do artigo 515 nos faz lembrar que o Código considera títulos executivos judiciais decisões proferidas no processo civil. E vejam, o Código ele utiliza a palavra decisões para abranger sentenças, acórdãos, decisões interlocutórias, enfim, todos os provimentos jurisdicionais que reconheçam a exigibilidade de uma obrigação ou a existência de um direito subjetivo. Se vocês observarem, dos incisos 1º ao 5º, nós temos provimentos jurisdicionais, decisões judiciais, que são oriundas de um anterior módulo processual. Tudo bem? Ou seja, você propôs uma ação de indenização por danos morais e materiais, há a fase de conhecimento, em que há um amplo espaço para o contraditório, e a sentença vem e reconhece aquele seu direito ao recebimento da indenização. Se essa obrigação não é adimplida, se essa obrigação não é adimplida voluntariamente, você vai ter que buscar a tutela executiva. Mas observe, nessas hipóteses do inciso 1 ao 5º, como se trata da mesma fase do processo, bastará a continuidade desse processo. Isso tem uma relevância prática muito grande, porque se vocês observarem os incisos 6º ao 9º, os títulos executivos judiciais listados
nos incisos 6º ao 9º, eles não provinieram, não têm origem em um anterior processo de natureza cível. Estou me referindo aí à sentença arbitral, à sentença penal condenatória, que fixa uma indenização, uma sentença estrangeira, ou mesmo uma decisão interlocutória estrangeira. Nessas hipóteses, você não tem uma continuidade de um processo, você não tem um sincretismo processual, ou seja, você não tem simplesmente módulos. Nessas hipóteses do 6º ao 9º, você vai ter o quê? Um novo processo. Então, vocês precisam ler o artigo 515 e lembrar, olha, do inciso 1º ao inciso 5º, eu tenho títulos executivos judiciais que se originaram de um anterior processo de natureza cível. Então, para buscar a tutela executiva, basta eu dar prosseguimento àquele anterior processo. Agora, se eu estou diante dos títulos elencados nos incisos 6º ao 9º, eles não foram provenientes de um anterior processo de natureza cível. Então, eu vou ter que instaurar um novo procedimento. Tudo bem? Daí por quê? Se eu estou diante de uma sentença, se eu estou diante de uma decisão interlocutória, de uma decisão parcial de mérito, para eu buscar a tutela executiva, ou seja, para eu garantir aqueles 5, 10, 15 mil reais da condenação na sentença, basta eu instaurar uma nova fase dentro do mesmo processo. Agora, 6º ao 9º, eu vou ter que instaurar um novo processo. E aí eu estarei diante de um processo autônomo. E aí, no parágrafo 1º, meus amigos, do 515, vocês conseguem ver a diferença. Qual é a diferença? Se eu estou diante de um título executivo judicial, uma sentença proferida por qualquer vara cível, e que ela impõe uma obrigação de pagar, não houve o pagamento voluntário, o que vai acontecer? Você, exequente, vai simplesmente proceder a um requerimento de cumprimento de sentença. E como eu estou falando de um mesmo processo, haverá tão somente a intimação deste executado devedor. Agora, se eu estou diante daquelas hipóteses do 6º ao 9º, uma sentença judicial homologada pelo STJ. Nessa hipótese, o devedor executado vai ser citado no juízo civil, observando todas aquelas regras de competência que nós falamos em áreas anteriores. Essa é a principal diferença que nós temos que começar a pontuar. Tudo bem? Então, se eu estou diante de um título executivo judicial típico, digamos assim, porque oriundo de uma relação anterior de natureza cível, eu simplesmente dou continuidade ao processo que já está em trâmite, ainda que eu escolha outro foro para propor esse requerimento. Agora, se eu estou diante desses títulos executivos do 6º ao 9º, não será uma mera fase, será um novo processo. Daí porque o executado, nessas hipóteses, ele vai ser citado e não simplesmente intimado. Tudo bem? E outra observação ainda nessa análise preambular é o seguinte: se eu estou diante de um título executivo judicial típico, 1 ao 5º, essa execução, esse cumprimento de sentença, ele pode ser iniciado ex officio. Porque eu estou me referindo a uma simples continuidade de um processo já existente. Agora, se eu estou diante do 6º ao 9º, sentença arbitral, por exemplo, não, em hipótese alguma, essa execução poderá ser iniciada ex officio. Por quê? Porque não há continuidade. Lembrem-se, 6º ao 9º é um novo processo. Agora, essa observação é muito importante. Se eu estou
diante de um título executivo judicial que impõe a obrigação de pagar, em nenhuma hipótese poderá haver o início de ofício. Sempre vai ficar dependendo da iniciativa do exequente, do credor, daquele a quem a tutela executiva servirá. Meus amigos, tudo bem até aqui? Conversem comigo, senão fica muito... Sim, professor, tudo ok. Tudo bem? Pessoal, tá dando para acompanhar bem aí por esse novo sistema? Eu estou utilizando o Prezi Video associado ao Zoom, que dá para fazer essas interações entre o slide, perguntas. Tá ok, né? Até o momento, sim. Professor. Tá ótimo. É melhor do que ficar só a tela com a apresentação e uma cabecinha ali do lado, né? Sim, bem melhor. Vamos lá. Então, nessa nossa primeira fase, a gente observou o quê? Retomou, não é? O 515, em que a lista dos títulos executivos judiciais, eu observei que, se eu estiver tratando, se a obrigação que eu quero ver adimplida judicialmente, ela se funda em um título judicial típico, é uma mera fase. E se é uma mera fase, basta o exequente formular um requerimento. E aí o executado vai ser intimado para cumprir a obrigação. Se eu estou diante de um título executivo judicial que não provém de um anterior processo de natureza civil, o que eu faço? Proponho a nova demanda. Não tem jeito. Ora, imagine uma sentença penal condenatória. Condenou o réu por homicídio, fixou uma indenização. Essa indenização não vai ser executada no juízo criminal, vai ser no juízo civil. Não há o mesmo processo. Eu tenho que criar um novo processo. E criando um novo processo, o executado ele vai ser citado. E aí nós temos que relembrar, meus amigos, como é que o Código estabelece esse cumprimento de sentença? O cumprimento de sentença ele é tratado no Código de acordo com a natureza da obrigação reconhecida no título judicial. Então, nós temos disposições referentes às obrigações pecuniárias, às obrigações de prestar alimentos, fazer, não fazer, entregar coisa, e temos ainda o procedimento específico direcionado às obrigações impostas à fazenda pública, impostas relativas à quantia certa. E cada uma dessas obrigações, ou cada um, melhor dizendo, desses procedimentos específicos para cada uma das obrigações, nós vamos falar ao longo do nosso curso. É bem verdade que há regras gerais. Nós vamos aprender agora. E às vezes, algumas dessas obrigações, elas só diferem acerca do prazo ou da forma com que os bens vão ser escutidos do patrimônio do devedor. Então, se eu estou diante, você é advogado, há um título judicial, uma decisão que homologou um acordo, por exemplo. O acordo não foi cumprido. O que você tem que fazer? É um título judicial? É típico? Você vai ter que investigar qual é a natureza da obrigação daquele acordo. Se for de pagar a quantia certa, você vai lá no código, nos artigos principalmente 520 a 527, e assim sucessivamente. Tudo bem? Lembre-se, portanto, que apesar de aqueles incisos 1 ao 5º, quando não tratarem de obrigações pecuniárias, possam ser iniciados ex officio, na maioria das vezes, na prática, você depende da provocação do interessado, o exequente. Mas uma vez instada a atividade jurisdicional, ela prossegue por impulso oficial. Tudo bem? E, professor, muito bem. O senhor me disse que, se eu estou diante dos artigos, dos incisos 1 ao 5º do 515, o que o senhor denomina de títulos judiciais típicos, o devedor vai ser intimado
para cumprir a obrigação, para cumprir o dever jurídico. Como é que se dá essa intimação? É pelo correio, é pelo advogado? E aí, meus amigos, não tem muita dúvida, o código é muito... Lá no artigo 513, parágrafo 2º, ele é bem didático. O que acontece? Em regra, o indivíduo o executado vai ser intimado na pessoa do seu advogado, por meio de publicação no diário eletrônico. Tudo bem? Se o executado, olhem só, for representado pela Defensoria Pública, assistido pela Defensoria Pública, nesse caso, não vai ser por meio do Diário Oficial Eletrônico. Vai ser por correios, com aviso de recebimento, por um motivo muito simples. Nem sempre a Defensoria Pública ela consegue manter o cadastro ou o contato com os seus assistidos. E pode ser que depois de muito tempo do início do processo, é que haja a sentença que lhe impôs uma obrigação. Então, o que aconteceria? Se eu destinasse essa intimação à defensoria, enquanto representante do executado, provavelmente essas execuções seriam frustradas. Eu acabaria, por outro lado, também reduzindo o direito ao devido processo legal. Seria muito difícil a defensoria entrar em contato com todos os executados. Bem, se eu estiver falando de pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, elas têm que se cadastrar naquele portal de intimações eletrônicos, à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte. E, por fim, se no processo, no módulo de conhecimento, foi decretada revelia, que o indivíduo foi citado por edital e declarado revel, nesta fase de execução, ele vai ser intimado simplesmente pelo edital. Essas regras, meus amigos, elas estão previstas aqui, no artigo 513, parágrafo 2º. Eu chamo a atenção para o inciso terceiro, tudo bem? E para a parte final do inciso 2º, que diz respeito àquelas hipóteses em que não há mais advogado ou procurador constituído nos autos. Veja, se não há mais procurador nos autos, porque ele renunciou, porque ele faleceu, a intimação, obviamente, não vai poder se dar por diário de justiça, mas sim por via postal com aviso de recebimento dirigida ao executado. Tudo bem? E aí eu quero que vocês anotem a superação do enunciado de súmula 410. Gostaria que vocês pesquisassem o que dizia esse enunciado de súmula e compreendam que ele já foi superado. Tudo bem? Naquelas hipóteses, meus amigos, olha só que o Código fala daqueles títulos executivos judiciais atípicos, por assim dizer, não é? Vai haver a citação do indivíduo, tudo bem? A observação que eu faço aqui é que tanto para a incitação, não é? Ou a intimação por via postal, lembrem-se desses parágrafos 3º e 4º. Se o executado mudou de endereço, isso é lá de processo civil 1. Se o executado mudou de endereço e não comunicou o novo endereço, aquela intimação que foi enviada lá para a antiga moradia dele vai ser considerada eficaz. Na prática, o que isso significa? Tendo sido enviada para o endereço anterior, vai começar a fluir o prazo para o pagamento ou para o cumprimento da obrigação. Tudo bem? E observem o parágrafo 4º. Uma outra hipótese que tem que ser bem compreendida. Vamos supor que houve o trânsito em julgado da sentença, a sentença condenou o requerido ao pagamento de R$5.000. Você, exequente, só por algum motivo, só tomou conhecimento mais um ano depois
do trânsito em julgado dessa sentença. Ou mesmo que tenha tomado ciência antes, você só elaborou, formulou o seu requerimento de cumprimento de sentença 1 ano depois do trânsito em julgado. Nessa hipótese, o Código também parte do princípio de que haveria um prejuízo ao devedor se essa intimação fosse realizada na pessoa do advogado do executado. E aí, o que o Código nos diz? Que nesta hipótese, ou seja, formulação de requerimento ou início do processo de execução, 1 ano após o trânsito em julgado, a intimação para o cumprimento da obrigação deve ser realizada por via postal dirigida ao executado. Porque na prática pode ser que aquele advogado, 1 ano depois, não tenha mais contato com o seu constituinte. Tudo bem? Essas são as formas principais, meus amigos. Não é? A intimação do 515 de 1 ao 15, citação do 6º ao 9º. E aí, como nós vimos, Diário da Justiça, portal de intimações, mas vejam, essas normas podem conviver com o artigo 190 e com o 269, ou seja, pode ser que as partes, por meio de convenção processual, estipulem outras formas de comunicação e elas serão consideradas válidas e eficazes, mesmo se aplicando aquela previsão no 269 de que a comunicação pode se dar entre os advogados, não necessitando da serventia judicial para essa comunicação. Tudo bem? Vejam, então, a importância desses negócios processuais. Você pode fazer um negócio pré-processual, já prevendo uma futura demanda, e estipular essas cláusulas. Porque se você observar, esse problema da intimação do executado, ele vai acontecer muito tempo depois de que o processo iniciou. Se você já previu isso em uma convenção processual, de que, por exemplo, a intimação para o cumprimento de sentença, esse requerimento não será feito por intimação, mas sim pelo simples envio de um e-mail, você já ganhou muito tempo aí. Tudo bem? Agora, nós temos que observar que o Código, além de distribuir, além de diferenciar em alguns pontos os procedimentos de tutela executiva, variando de acordo com a natureza da obrigação que se quer ver adimplida, além disso, ele faz uma distinção também entre cumprimento provisório e cumprimento definitivo. O cumprimento provisório está associado, meus amigos, àquela possibilidade de alteração do conteúdo do provimento jurisdicional. E o cumprimento definitivo está associado, raciocínio contrário, à impossibilidade em razão do trânsito em julgado. O que acontece aqui? Se eu estou... Imagine que vocês tenham o seguinte, uma obrigação de fazer, por exemplo, que tenha sido deferida em tutela antecipada, fornecimento de medicamentos, por exemplo. Você ingressou com uma ação de obrigação de fazer, qual seja o objeto da obrigação, a entrega de um determinado medicamento contra o Estado, ou em face do Estado. E requereu, em sede de tutela diferenciada, a entrega imediata desses medicamentos, porque o paciente poderia vir a falecer. Ora, essa decisão interlocutória, lembre-se, ela é um título executivo judicial típico. Eu requeiro o cumprimento dessa decisão, a entrega do medicamento. Pode até mesmo ser iniciada ex officio, que acontece na maioria das vezes em se tratando de obrigação de fazer. Só que ninguém diverge de que essa decisão interlocutória ela pode ser alterada.
Então, nós temos que preservar essa possibilidade de que essa decisão judicial venha a ser alterada. Vamos supor que, olha só, uma controvérsia comum. A Defensoria Pública, ou um advogado particular, ingresse com uma ação de obrigação de fazer, requerendo a entrega, a disponibilização pelo Estado do Amazonas de um medicamento experimental, que não foi liberado pela Anvisa. Não tem registro na Anvisa, muito menos consta da lista Rename do SUS. Vamos supor que o juízo de primeira instância, ele entenda que deve deferir esse pedido de urgência. E essa decisão é posteriormente reformada, porque o Estado interpõe um recurso e, no bojo desse recurso, a Câmara entende que a decisão está incorreta porque o medicamento não possui registro na Anvisa. Veja bem, é preciso, meus amigos, estar atento a essa possibilidade de modificação das decisões judiciais. E é por isso que o Código separa o que é cumprimento provisório, ou seja, cumprimento de sentença relativa àquelas obrigações que estão amparadas em decisões que podem ser modificadas a qualquer momento, do cumprimento definitivo. Então, quando é que eu estou diante de um cumprimento definitivo? Quando o título judicial que eu estou pretendendo executar já transitou em julgado. Quando é que eu estou diante de um cumprimento provisório? Muita atenção aqui. Quando a decisão não transitou em julgado, não transitou, foi interposto um recurso, mas esse recurso não possui efeito suspensivo. Na prática, o efeito suspensivo impede que aquela decisão produza efeitos. Se o recurso que a parte contrária interpôs não possui efeito suspensivo ou não foi atribuído efeito suspensivo, eu estou autorizado, sim, a buscar a tutela jurisdicional daquele título executivo, ainda que ele possa ser alterado. Porque eu preciso também tentar equilibrar essa possibilidade de reversão da decisão com o direito de acesso à ordem jurídica justa. Tudo bem? Meus amigos, até aqui, alguma dúvida? Professor? Diga, Arilson. É o Arilson. Eu peguei um caso essa semana, lá no Tribunal de Contas. Eu sei que são normas diferentes, são regimentos diferentes, que o processo de execução de cada um oferece. Mas foi um caso em que o advogado alegou nulidade na notificação da decisão a ser executada, porque a pessoa que recebeu a AR, no AR constava uma pessoa que não era nenhum dos advogados constantes da procuração. E essa pessoa não estava identificada como algum trabalhador, algum porteiro do escritório de advocacia. Estava só lá o nome da pessoa assinada. E o recurso interposto, ele tem um prazo de 30 dias no regimento. Só que ele só veio interpor esse recurso 5 anos depois. E como a gente não... 5 anos depois. E como nós não tínhamos como comprovar quem era essa pessoa que assinou o AR, a gente partiu da base de que o recorrente estava de boa fé, a recorrente. Então, o recurso ele tinha efeito suspensivo, o recurso aplicado, que deveria ser aplicado, não tinha efeito suspensivo, não deveria ter, mas acabamos que aceitamos a alegação dele, simplesmente por isso. A intimação, em regra, se ela for direcionada à parte, não ao advogado, ela tem que ser pessoal. Pessoal, exatamente. Então, eu queria... caso, pode falar. É só para fixar exatamente isso. Olha só, se você interpôs um recurso e no bojo do recurso foi deferido o efeito suspensivo, a decisão não pode produzir efeitos. Se ela não pode produzir efeitos, você não pode executá-lo. Isso tem que estar muito claro, tudo bem? Agora, se você interpôs um recurso, não houve o trânsito em julgado e não foi deferido o efeito suspensivo, pode ter execução forçada, mas vai ser regida pelas regras do cumprimento provisório.
Tudo bem? Exatamente, entendi. Obrigado. Lembre-se, meus amigos, por nada, né? Vocês vão estudar isso mais profundamente lá em Processo Civil 3. Mas, em regra, os recursos eles não impedem a eficácia da decisão. Essa é a regra. Não possuem efeito suspensivo, a não ser que a regulação do recurso defira esse efeito automaticamente ou haja uma decisão que impeça, não é, que a decisão recorrida produza efeitos. Tudo bem? E aí nós temos alguns recursos que aos quais podem ser atribuído o efeito suspensivo. Vocês vão ver lá no Processo Civil 3 que há uma fake news, porque embora o Código do 995 diga que não há efeito suspensivo automático, quando ele fala da apelação, do recurso de apelação, ou seja, o recurso dirigido contra a sentença, a maioria das hipóteses, a atribuição automática de efeito suspensivo. Eu gostaria que vocês pesquisassem o enunciado 218 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, tudo bem? Que fala também sobre o cumprimento provisório. Muito bem, professor, eu já entendi que o Código, ele, além de regular o procedimento de acordo com a natureza das obrigações, ele também diferencia o procedimento ou normas gerais de acordo com a natureza do cumprimento provisório, ou seja, ele diferencia situações se eu estou diante de um cumprimento provisório ou de um cumprimento definitivo. Quais são essas diferenças? É isso que nós vamos falar agora. Se você está diante de um cumprimento provisório, ou seja, aquela decisão interlocutória que foi objeto de recurso, mas que ainda produz efeitos, você tem que observar pelo menos 3 características desse cumprimento provisório, dessa execução provisória. Ela é regida pela responsabilidade do exequente, pela retroatividade e pela garantia do juízo. Nós vamos ver cada uma dessas características. E elas são importantes para você, quando estiver atuando como advogado, defensor, procurador, poder realizar uma análise de custo-benefício. Será que vale a pena eu executar provisoriamente essa decisão, mesmo sabendo que ela tem grande chance de ser reformada ou anulada em grau recursal? Será que eu arrisco? O que vai acontecer se eu arriscar? E é isso que nós vamos falar agora. A primeira dessas características relativas ao cumprimento provisório é a responsabilidade patrimonial, que está descrita lá no artigo 520. Basicamente é o seguinte: se aquela decisão que você promoveu a execução provisória, se ela for reformada ou anulada, você, exequente, vai responder, anotem, objetivamente, pelas perdas e danos decorrentes daquela obrigação, do cumprimento forçado daquela obrigação. Olha só o que diz o 520. Corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. A responsabilidade, meus amigos, aí ela é objetiva. Alguém pode me dizer qual é a diferença entre responsabilidade objetiva e subjetiva? Boa noite, professor. Boa noite, quem fala? Gie. Gie, fale pra gente. A responsabilidade objetiva, ela tem a característica da culpa, né? A subjetiva tem a característica da culpa e a objetiva não tem a característica da culpa dentro dos elementos. Isso, muito bem, é isso mesmo. O que é que basta para eu caracterizar a responsabilidade objetiva? Um fato, uma ação, uma omissão, o dano e um nexo de causalidade entre esse fato e esse dano.
Eu não tenho que provar culpa ou dolo, nada disso. Imagine que vocês ingressaram, então, com uma ação de obrigação de não fazer, porque você entendia que a construção de um determinado empreendimento comercial, ela violava os seus direitos de vizinhança. Foi deferida a liminar, impedindo, embargando aquela obra, e o processo prosseguiu. Houve o recurso não foi julgado, e vamos supor que a própria sentença reveja aquela anterior decisão interlocutória. Você executou, houve a paralisação, mas agora a sentença está dizendo não há nenhuma irregularidade, pode prosseguir. Se o empreendedor demonstrar que sofreu prejuízos durante a interrupção daquela obra, você pode ser responsabilizado a pagar esses prejuízos. E esses prejuízos vão ser alvo de liquidação, ou seja, vai apurar o valor nos mesmos autos, exatamente para garantir a celeridade para essa pessoa que ficou prejudicada. Então, é sempre bom não, né? É necessário que você faça sempre uma análise econômica daquilo que está sendo discutido. Vale a pena ou não executar essa sentença ou essa decisão sob esse manto da provisoriedade? Outra característica, meus amigos, é a retroatividade, lá no artigo 522º. Se a decisão modificar ou anular a sentença, na verdade aqui é decisão, né, judicial, as partes vão ser restituídas ao mesmo estado. Ou seja, vamos supor que a decisão liminar determinou a retirada de determinados veículos de um imóvel. Cassada essa decisão, esses veículos deverão, né, ser retomados ao local em que se encontravam. E da mesma forma, se houver demonstração de prejuízo, haverá essa responsabilização. Tudo bem? É claro, aí o inciso 3º fala o seguinte: se ela for reformada apenas em parte, se a decisão interlocutória, imagine que a decisão interlocutória que vocês estão executando, ela possuía 3 capítulos. Só um deles é reformado, só um deles, obviamente, vai ficar sujeito a essas regras da responsabilidade patrimonial do exequente e da retroatividade. Mas eu chamo a atenção, meus amigos, aqui para o parágrafo 4º. Se essa restituição não implica o desfazimento de transferência de posse ou alienação de propriedade, vamos ler de novo. A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso 2º não implica o desfazimento da transferência já realizada. Ou seja, olha o que o código está dizendo. Se eventualmente a sua tutela diferenciada, tutela provisória que você está executando, importou na transferência de posse ou propriedade, não vai implicar necessariamente o desfazimento. Pode ser mais interessante a conversão desse prejuízo em perdas e danos. Tudo bem? Por quê? Porque o Código quer preservar relações jurídicas. Imagine que você tenha ingressado com essas ações de vizinhança, impedindo que o determinado imóvel fosse alugado para abrigar uma casa de festas. Você consegue eliminar, o proprietário aluga para uma igreja, contra a qual você não vai opor nenhuma medida judicial. Se não houvesse esse dispositivo ou essa ressalva, você estaria obrigando ao desfazimento daquele contrato de locação com a igreja. Pode ser que não seja mais interessante para quem estava litigando. E mais do que isso, eu vou estar interferindo numa relação de terceiros que, a princípio, estariam de boa fé. Tudo bem? Então, nós temos aí a responsabilidade patrimonial do exequente, a regra da retroatividade, e o inciso 4º nos traz a regra da
garantia do juízo. Basicamente, se a execução provisória objetivar a transferência de posse ou alienação de propriedade, ou mesmo o levantamento de dinheiro, essa medida executiva somente poderá ser executada quando houver caução, ou seja, você vai lá e diz o seguinte: Excelência, eu quero a transferência desse imóvel, é meu. Profere-se a decisão concessiva dessa medida liminar. Você vai garantir o juízo. Está aqui, ele vale R$500 mil, estão aqui os R$500 mil. Tudo bem? Para quê? Lembrem-se, eu estou tratando de uma execução provisória. Pode ser que ela seja alterada. Se ela for alterada, eu tenho que ter um mecanismo que garanta aquele que foi apontado equivocadamente como executado reestabelecer-se na posse e na propriedade do seu patrimônio jurídico com o menor custo. Tudo bem? Então, eu exijo caução para a execução provisória quando os atos de execução provisória importem levantamento de dinheiro ou outros bens e transferência de posse ou alienação de propriedade. Essa garantia pode ser real ou fidejussória, e aí eu quero que vocês pesquisem o que diferencia uma garantia real de uma garantia fidejussória. Tudo bem? Agora, professor, essa caução ela pode ser um gravame muito pesado contra o exequente. E é por isso que o Código, meus amigos, ele traz exceções a essa necessidade de você prestar uma garantia para que possa executar provisoriamente a obrigação contida no título judicial. A primeira dessas hipóteses excepcionais, de exceção, na verdade, referem-se ao crédito de natureza alimentar. Se for um crédito de natureza alimentar, vamos supor que seja uma ação de alimentos, fixam-se alimentos provisórios, ora, seria demais exigir que aquele que precisa de um recurso para manter a sua subsistência tivesse recursos para caucionar o juízo, para prestar garantia ao juízo. Então, se o crédito tem natureza alimentar, independente da sua origem, ou seja, podem ser alimentos decorrentes de ato ilícito ou alimentos decorrentes da natureza da relação de parentesco. Eu posso levantar esses alimentos sem necessidade de prestar caução. Da mesma forma, se o credor, o exequente, estiver em situação de necessidade. E aí vamos ler o inciso 4º. Se a sentença, ou seja, o título judicial que você está executando provisoriamente, ele se fundamentar em tese já acolhida pela súmula, por súmula, qualquer súmula, do Supremo ou do STJ, ou se estiver em conformidade com acórdão proferido em julgamentos repetitivos, eu também dispenso a exigência de caução. Por quê? Porque aí há uma probabilidade muito menor desta decisão ser revista. E se há uma probabilidade muito menor dela ser alterada, reformada ou anulada, eu não tenho por que impor um gravame ao exequente. Tudo bem? E da mesma forma, não se exige caução quando interposto o agravo do artigo 1042, que nós vamos conversar um pouco mais à frente. Tudo bem? Aí nós temos o enunciado 136, não é? Do Fórum Processualistas, Fórum Permanente Processualistas Civis, que diz o seguinte: olha, segundo os doutrinadores, além de ser dispensada a caução diante de súmula do STJ ou do STF e julgamento de casos repetitivos, que são recurso especial e recurso extraordinário repetitivos, quando eu estou diante, além do IRDR, quando eu estou diante de um
de um julgamento proferido em incidente de assunção de competência, também está dispensada a caução pela mesma lógica jurídica. Se eu estou dispensando aqui no parágrafo, não é? No inciso 4º, a caução em razão da baixa probabilidade de alteração do julgado, o incidente de assunção de competência também tem essa função e, portanto, se a decisão que eu estou executando estiver fundada em um incidente de assunção de competência, eu dispenso a caução para os atos de execução provisória. É a pergunta da noite, a primeira pergunta, eu sempre faço, é quanto à situação do beneficiário da justiça gratuita. Será que ele vai estar sempre liberado dessa caução? Eu vou presumir o estado de necessidade dele durante todo o processo, a fim de afastar essa exigência de prestação de caução? É a primeira pergunta da noite. Além daquelas hipóteses, meus amigos, dos incisos do 521, o 521, no parágrafo único, ele traz uma cláusula geral, que concede uma liberdade maior ao magistrado, porque diz o seguinte: olha, mesmo se você não estiver diante de estado de necessidade, agravo do 1042, sistema de precedentes, não é? Ou precedentes qualificados, se você entender, mesmo diante dessas hipóteses, que se dispensar a caução, haverá risco de grave dano ou incerta reparação, você está autorizado a Professor está mudo. Oi? O senhor estava mutado. Agora já. Quero dizer o seguinte: mesmo naquelas hipóteses do 521 em que eu posso dispensar a caução, estado de necessidade, por exemplo, ou julgamento fundado em teses reconhecidas em precedentes qualificados vinculantes, se o juiz perceber que a dispensa dessa caução pode prejudicar muito o executado, ele pode manter a exigência da caução. Vejam que há uma margem, o esforço argumentativo, tanto de quem requer a manutenção da caução, nessas hipóteses, como do magistrado que vai deferir, esse esforço argumentativo vai ser muito grande, porque ele vai ter que justificar por que é que, mesmo diante de uma previsão legal, de dispensa de caução, ele vai usar a regra secundária e manter a exigência. Tudo bem? Lembrando que eu não vou caucionar o juízo, isso é muito importante, para iniciar uma execução provisória. Não. O que o artigo 520 fala é que alguns atos executivos específicos, para serem efetuados no curso de uma execução provisória, precisam de uma garantia. Tudo bem? Não é toda execução provisória, não são todos os atos executivos, apenas aqueles que estão previstos em lei, especialmente no artigo 520. Tudo bem? E olha lá, meus amigos, o que diz o 522. Mas eu vou fazer o seguinte, para que não haja uma descontinuidade do nosso assunto, já percorremos 50 minutos, vamos fazer uma pausa de 10 minutos, a gente volta a partir daqui, tudo bem? Ok, professor. Tudo bem. Beleza.
Olá, pessoal, todos de volta? Sim, professor. Perfeito, então. Então, vamos lá. Nós paramos exatamente nesse cumprimento provisório. E aí o 522 nos diz como que eu devo requerer esse cumprimento provisório. Imagine que você tenha proposto uma ação de obrigação de fazer, de entrega, aliás. Entregar um medicamento, ou uma obrigação de fazer, determinando ao plano de saúde a realização de um determinado procedimento cirúrgico. E que essa medida liminar deferida tenha, além de determinado a realização do procedimento cirúrgico, fixado uma multa diária de R$10.000. E vamos supor que, passados 10 dias, o plano de saúde não tenha viabilizado a realização do procedimento cirúrgico. Você pode requerer o cumprimento provisório em relação às astraintes. Nós vamos ver daqui a pouco, ou nas próximas aulas, que esse dinheiro não vai ser transferido para você, vai ser depositado em juízo. Mas você pode requerer para que esse recurso já seja retirado do patrimônio do executado para forçá-lo a cumprir a obrigação. E partindo desse princípio, o que você vai precisar? Você vai precisar formular um requerimento ao juízo que proferiu a decisão, em regra, embora a gente saiba que a competência ela pode alterar, não é? Você pode propor esse cumprimento em outro juízo, mas na prática o que se observa é isso, é no mesmo juízo. Você vai formular um requerimento escrito com cópia da decisão exequenda, se os autos não forem eletrônicos. Procuração das partes, outras partes processuais que você julgar eficazes para o seu pleito, e ainda a certidão de que o recurso que foi interposto contra essa decisão interlocutória não possui efeito suspensivo. Tudo bem? E aí, só para deixar claro que o Código fala que tudo isso que nós conversamos até agora sobre o cumprimento provisório também se aplica às obrigações, ao cumprimento provisório das obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa certa, porque o título do Código é cumprimento provisório da obrigação de pagar quantia certa. Mas o Código afirma que essas disposições, no que couber, também se aplicam a essas outras obrigações. Tudo bem? Aplicando-se também a sentença do cumprimento provisório definitivo às decisões que concedam tutela provisória. Que pode ser, lembrem-se que essa tutela provisória, olha só que interessante, pode ser que essa tutela provisória que deferiu a obrigação de entrega, de pagar ou de fazer, não seja objeto de recurso. E aí ela transita em julgado. Não. Tudo bem? Então aí eu não estou falando mais, mesmo diante de uma tutela provisória, eu não vou estar falando de um cumprimento provisório, mas sim de um cumprimento definitivo. E se é de cumprimento definitivo, eu já estou eximido daquela responsabilidade, reversão, não é? Anterioridade e prestação de caução. Tudo bem? Lembrando, meus amigos, segundo o entendimento doutrinário majoritário, não há cumprimento provisório de título executivo extrajudicial. E a segunda pergunta da noite é se é possível haver cumprimento provisório daqueles títulos executivos judiciais atípicos, previstos nos incisos 6 ao 9 do artigo 515. Tudo bem? E uma questão que eu ponho a vocês é a terceira, e essa é importante. Todas são importantes, mas essa tem uma natureza prática muito grande. É saber sobre a repetibilidade dos benefícios previdenciários deferidos em sede de tutela provisória. Vamos supor que você proponha uma ação previdenciária e tenha pedido, em sede de tutela provisória,
a implantação de um benefício, auxílio-acidente, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, e tenha sido deferida essa tutela diferenciada. Algum tempo depois, essa decisão é alterada, ou por um recurso, ou pela sentença, que analisou melhor os fatos e viu que aquela pessoa não fazia jus àquele determinado benefício previdenciário. A pergunta que eu faço é, esses benefícios, vamos supor que a medida liminar tenha sido deferida hoje, 19 de outubro de 2020, e somente em janeiro de 2022, essa decisão tenha sido alterada. E o juízo tem entendido que aquele indivíduo não fazia jus à aposentadoria por invalidez. Esse benefício que a pessoa recebeu durante essa execução provisória, eles são repetíveis, ou seja, o INSS pode exigir a devolução. Vejam, é disso que se trata a responsabilidade patrimonial nas execuções ou no cumprimento de sentença provisória. É você estar sujeito a devolver aquilo que você recebeu, a indenizar em perdas e danos. E a pergunta, então, é essa. Esses benefícios previdenciários, eles devem ser devolvidos à autarquia previdenciária? E é mesmo fato com os alimentos provisórios. Vamos supor que tenham sido deferidos alimentos provisórios no bojo de uma ação de investigação de paternidade, passado um ano, a partir de um exame de DNA, o juiz conclui que aquele indivíduo apontado como pai e, portanto, devedor de alimentos, não era pai. Esse um ano de pensão alimentícia provisória pode ser cobrada a sua devolução? Essa é a pergunta, tudo bem? E agora nós vamos falar propriamente dos procedimentos do cumprimento definitivo de sentença que reconheça a exigibilidade das obrigações de pagar quantia certa. Lembrem-se, eu estou falando a partir de agora de cumprimento definitivo. Tudo bem? E lembrem-se, quando eu falo de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade e obrigação de pagar quantia certa, eu estou falando de qualquer título executivo judicial e, portanto, de qualquer decisão judicial que reconheça a certeza, liquidez e exigibilidade de uma obrigação pecuniária, ou seja, uma obrigação que imponha uma entrega de dinheiro. E lembrem-se, esses títulos, a execução, cumprimento de sentença relativa a obrigações pecuniárias, não pode ser iniciado ex officio. Tudo bem? Então, vamos a ele. Como é que ele acontece? Veja, você está diante de um título judicial, uma sentença que reconheceu, por exemplo, que é muito comum, quem atua nos juizados ou nas varas cíveis já viu isso muito. Os bancos oferecem agora uma modalidade chamada de cartão de crédito consignado, geralmente para pessoas idosas ou com pouco conhecimento, e aí ele fala o seguinte, olha, é um consignado. Você quer o quê? R$5.000? Indivíduo preciso. Por algum motivo, ele precisa. Ele assina um contrato que chama-se assim, termo de adesão, crédito e cartão consignado. Dúbio desde o início. E, na verdade, o que acontece? Aquele cartão de crédito, o indivíduo não fez o empréstimo consignado que tem taxas sabidamente mais baixas. O indivíduo contratou um cartão de crédito com a autorização para que seja descontado do seu contra-cheque o valor mínimo do cartão. É como se ele fizesse um saque no cartão de crédito de R$5.000 e todo mês ele paga só o mínimo descontado. Ou seja, é uma dívida quase que infinita, com juros estratosféricos, porque são os juros não do consignado,
mais do cartão de crédito, e isso se transforma numa bola de neve. Vamos supor que nessa ação que você interpôs, não é? Propôs de inexigibilidade, qualquer que seja o nome que você dê, uma demanda judicial em que você contesta exatamente essa negociação. Você diz que houve violação do dever de informação, venda casada, enfim. E o juiz defere na sentença, não é? A decisão judicial lhe é favorável, impondo uma indenização por danos morais e também a repetição em dobro de tudo aquilo que você pagou a maior. O que acontece? Você vai formular o seu requerimento, tudo bem? Diante desse título judicial, vai formular um requerimento, nós estamos usando como exemplo essa situação, ou seja, um título judicial típico, uma sentença. No bojo do mesmo processo, você elabora um requerimento indicando qual é o valor da obrigação e requerendo a intimação ou a citação do executado, né, dependendo da natureza do título judicial. Vejam, aceito esse requerimento pelo juízo, o devedor, agora executado, vai ser intimado para, no prazo de 15 dias, pagar a quantia que lhe é devida. Ou seja, ele vai ser intimado para, no prazo de 15 dias, adimplir a obrigação. E aí, vejo, no prazo de 15 dias, pelo menos 3 situações podem acontecer. Pode ser que no prazo de 15 dias intimado, o banco pague tudo que deve, a indenização e a repetição em dobro, e aí eu vou ter um adimplemento total, acabou o processo. Processo extinto porque houve a satisfação integral do crédito. Pode ser que o banco pague parcialmente. Pode ser que ele pague tão somente em ação de indenização por danos morais. Nesse caso, o processo vai prosseguir buscando a tutela daquele montante que ficou devido a título de repetição de indébito. E pode ser que nem uma coisa nem outra, ele não paga nem total nem parcialmente, ele oferece um bem. Olha, eu tenho esse bem para saldar essa dívida, aceita? Aceito. Extinta a obrigação. Mas ao lado dessas tentativas de adimplemento, pode ser que o indivíduo devedor permaneça inerte, e aí eu vou ter um inadimplemento, e aí nós vamos ver as consequências disso. Mas pode ser que no prazo de 15 dias, vamos supor que ele tenha sido condenado a 10 mil reais. Ele deposite o valor da condenação, mas não com o propósito de extinguir a execução, mas simplesmente com o propósito de evitar a aplicação de multa prevista no 520, parágrafo 3º, porque ele ainda pretende discutir na seara executiva esse débito. Pode ser que ele não concorde, por exemplo, com a taxa de juros que foi aplicada, com a correção monetária. Mas por que ele faz isso então, professor? Ora, ele acha, a condenação foi de 30 mil, mas ele acha que é só 25, porque 5 mil foram incluídos a maior. Por que ele vai depositar tudo? Para evitar, meus amigos, essa multa aqui do 520, parágrafo 3º. Do 523, meus amigos, caput. Tem que ajeitar lá, tá, gente? 523. O código fala o seguinte: sendo executado, intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias. E aí, olha o que diz: se não houver o pagamento, aplica-se a multa de 10% sobre o valor da condenação que está sendo executada e mais 10% de honorários. Então, o quadro que nós temos é o seguinte: eu tenho um título executivo judicial, não houve o cumprimento voluntário, eu, exequente, que vou fazer? Formular um requerimento para que o executado seja intimado ou citado, dependendo do título, a pagar o débito no prazo de 15 dias. Tudo bem? Não paga o débito, passam a incidir 10% de multa sobre o valor e mais 10% de honorários. E, além disso, passam a incidir os atos expropriatórios do patrimônio do devedor executado
para que eu, exequente, possa ter o meu crédito satisfeito. É claro, se houve um pagamento parcial, essa multa de 10% só vai incidir sobre aquilo que não foi pago. Devia 20, pagou 10, os 10% vão incidir então somente sobre esses 10 mil restantes. Tudo bem? Alguma dúvida, meus amigos, até aqui? Muito importante compreender essa lógica, porque ela vai se repetir em alguns momentos. Lembrem-se, título judicial, requerimento, intimação ou citação, para quê? Para no prazo de 15 dias se defender? Não. Lembrem-se, já houve, é um título judicial. Então ele não vai ser chamado a se defender. Ele é chamado a quê? A cumprir a obrigação. Não que ele não possa se defender. Nós vamos ver lá na frente a impugnação, que é o mecanismo próprio para a defesa em cumprimento de sentença ou a exceção de pré-executividade. Mas nós vamos ver que ela é bem restrita e ela tenta tão somente se dedicar a essa fase executiva, para não reviver matérias que já foram definidas lá na fase de conhecimento. Então, lembrem-se disso. Aqui o indivíduo é intimado ou citado não para se defender, mas para cumprir a obrigação. Se ele não cumpre integralmente no prazo de 15 dias, ele fica sujeito a 10% de multa, 10% de honorários. E lembrem-se, lá no parágrafo 4º, vamos voltar aqui, a incidência, aqui, ó, parágrafo 3º, gente. Expedido, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, ou seja, não pago, o Estado já pode invadir o patrimônio do devedor para tentar expropriar aqueles bens e transferir o produto da alienação judicial ou extrajudicial para o credor. Lembrando que nem sempre há essa venda judicial. Porque pode ser que o devedor fale, Estado, o credor fale o seguinte, Estado, você penhorou aquele imóvel, transfere para mim que eu vou me dar satisfeito pela a minha obrigação satisfeita. Isso também é possível. Tudo bem? E aqui nesse slide, meus amigos, eu quero que vocês vejam com muito, pesquisem com muita atenção depois, lembrando o seguinte, esse prazo de 15 dias, ele pode ser reduzido por convenção processual. Leiam esses 3 recursos especiais que tratam da hipótese de procuradores diferentes, sentença arbitral. Será que, quando o executado é assistido ou representado pela Defensoria Pública, ele tem o prazo em dobro, esses 15 dias para pagar transformam-se em 30? Toda vez o pagamento pode ou não ser parcelado. Esses 15 dias úteis, esse prazo é um prazo processual ou um prazo material? E, portanto, eu devo computá-lo em dias úteis ou em dias corridos? Essas questões vocês precisam estar atentos. Lembrando que a multa de 10% e os honorários que nós conversamos aqui também incidem lá no cumprimento provisório. Ok? Esse cumprimento definitivo, meus amigos, de pagar a quantia certa, ele se aplica tanto às decisões que já estão transitadas em julgado, quanto às decisões parciais de mérito ou a decisão de liquidação. Tudo bem? E da mesma forma que acontece lá no cumprimento provisório, aqui também no cumprimento definitivo, como eu disse aos senhores, não pode ser iniciado ex officio, porque é obrigação pecuniária. Eu tenho que formular um requerimento. E o que é que deve constar desse requerimento? Você deve observar os requisitos previstos nos artigos 524, 798 e 799. Basicamente, o seu requerimento tem que individualizar quem é o exequente, quem é o executado, tudo bem? Individualizar o débito, ou seja, dizer qual é a origem, qual é o valor, quais são os juros e a correção monetária aplicada e, se possível, para facilitar o trabalho do Poder Judiciário, já indicar que bens que você tem conhecimento que integram o patrimônio do executor, do executado, e que podem ser objeto de constrição
judicial. Esses requisitos, eles estão previstos lá no artigo 524. Tudo bem? Então, é um roteirinho, o próprio 524 é um roteirinho, você consegue fazer. Há vários programas de computador que fazem o cálculo para você. E aqui é muito importante você estar atento à jurisprudência do STJ e do STF para saber qual índice de correção que eu vou aplicar. É o IPCA, que mede a inflação? É o INCC? É o IGPM? Qual é a taxa de juros que eu vou aplicar? Qual é o índice que eu vou aplicar? Isso faz uma diferença significativa no montante a ser pago, no montante a ser executado. Lembrem-se, meus amigos, que há, mais uma vez eu estou batendo nisso desde o início da aula, que há títulos executivos judiciais que demandam a instauração de novo processo. E aí, nessa hipótese, você vai requerer a citação e não a intimação. Tudo bem? Deixa eu pular esse por enquanto. Professor, ainda dentro dessa temática do requerimento, que ele tem que ter a individualização de quem é o exequente, de quem é o executado, qual é o débito, quais são os juros, a taxa de correção monetária, o que pode acontecer quando eu apresento esse requerimento? Ora, quando você apresenta esse requerimento, o juízo pode deferir, porque preencheu, pode indeferir, pode rejeitar liminarmente, ou ele pode detectar a existência de vícios sanáveis, por exemplo, a ausência de algum documento, e determinar que você emende o seu requerimento para que o módulo possa prosseguir. É importante que os senhores leiam esses dois julgados, para que compreendam a natureza jurídica dessa decisão sobre o requerimento. Porque, vejam, se eu, juiz, acolho o seu requerimento de cumprimento de sentenças, eu vou determinar a intimação ou citação do executado. Não pago em 15 dias, já incidem os atos expropriatórios. Então, você precisa conhecer a natureza jurídica dessa decisão, da minha decisão interlocutória, que acolhe o seu requerimento, para que, se você não concordar com esse acolhimento, você executado, você possa manejar o recurso adequado, com a fundamentação correlata. E dentro desses vícios que podem estar presentes no seu requerimento de cumprimento de sentença, pode ser que os cálculos sejam inconsistentes. Se esses cálculos forem inconsistentes, ou seja, apresentarem dúvidas, quando você está diante de uma demanda complexa, pode ser que você não consiga indicar com exatidão qual é o índice que deve ser aplicado de correção monetária, qual foi realmente, se foi aquele prejuízo permanente, você não consegue liquidá-lo tão facilmente. Quando houver essas inconsistências nos cálculos, qual é o efeito disso? Primeiro, a penhora, o ato de constituição, vai ser restrito, porque se nem você, exequente, sabe qual é o valor devido, ou não me demonstrou ao juízo qual é o valor devido, eu não posso permitir uma penhora ampla. Mas é preciso lembrar o seguinte, que se o executado não contribuir para o esclarecimento dos cálculos, olha só, eu posso fazer prevalecer o cálculo apresentado pelo exequente, ainda que ele não seja consistente. Tudo bem? Olha só o que diz o parágrafo 1º. Nessa hipótese em que o demonstrativo de cálculo ele excede aparentemente, a execução é iniciada pelo valor que eu estou pedindo, mas a penhora está restrita ao valor que o juiz entender adequado. Vamos imaginar que tudo indica que o valor devido seja 70 mil, você pediu 120. Para não atrasar, o juízo pode iniciar a execução, mas com essa delimitação. Começa com 120 mil, mas a penhora, se for necessária, só vai incidir sobre os 70. Tudo bem? Há casos
em que o valor correto do débito, ele depende do auxílio, não é? De terceiros ou do executado. E nessas hipóteses, ele vai requisitar esses dados. Veja o que o juiz faz. Requisita, não requer. Ou seja, manda entregar. Se não fizer, se ele não entrega os documentos necessários a essa contabilidade, o terceiro ou o devedor podem estar incidindo no crime de desobediência. Tudo bem? E aí também, se eu precisar de dados complementares, eu posso pedir do executado. Se esses dados não forem apresentados, eu vou reputar correto os cálculos apresentados pelo exequente, embora esse parágrafo 5º ele se refira a uma presunção relativa, porque você pode demonstrar que os cálculos estão incorretos. E aí a execução não vai seguir tendo por objeto o valor errado. Não seria nem lógico. Outra pergunta, acho que é a 5ª pergunta da noite, é saber, professor, muito bem, eu entendi que diante de um título executivo judicial, eu dou início ao cumprimento definitivo, uma sentença transitada em julgado, ou mesmo uma sentença arbitral, vou dar início ao cumprimento definitivo, para isso eu vou requerer, não é, na primeira hipótese, ao juízo que proferiu a sentença, ou outro juízo que eu escolha, onde houver bens penhoráveis, por exemplo, ou, diante de uma sentença arbitral, eu vou ter que elaborar uma petição inicial e requerer a citação do devedor. Mas qual é o prazo para eu formular esse requerimento? Essa é a pergunta. O prazo é 1 ano, 6 meses, 3 meses, não tem prazo? Qual é o prazo para eu formular esse requerimento? Vamos supor que a sentença tenha lhe beneficiado, condenando o requerido ao pagamento de R$10.000. Você tem ciência da sentença, mas esquece. Seu advogado esquece. Qual é o prazo que você tem para formular esse requerimento? E aí, para ajudar a responder essa pergunta, os senhores vão ter que pesquisar o que se entende por prescrição intercorrente, para ajudá-los a compreender esse julgado oriundo do STJ, que se originou de uma demanda de Santa Catarina. Tudo bem? Professor, eu lembro que uma das hipóteses que o senhor tratou logo no início foi a possibilidade de formulado o requerimento, aceita o requerimento, intima o devedor executado. Uma das hipóteses era ele adimplir, não é? E isso está regulado, meus amigos, lá pelo 526. Na verdade, antes de ser intimado para o cumprimento, porque ele já tomou conhecimento da sentença, ele pode comparecer a juízo, olha lá o que diz o 526, antes de ser intimado para o cumprimento, e oferecer o valor que entende devido. Se o autor concordar, perfeito. O que vai acontecer? Eu evito a incidência dos honorários de sucumbência e da multa, todos no percentual de 10%. Tudo bem? Pode acontecer isso, de o devedor se antecipar à intimação para o cumprimento de sentença e efetuar o pagamento daquilo que lhe é devido. Se for integral, extingue a obrigação. Se for parcial, a execução prossegue em relação àquela diferença. Tudo bem? E aqui, meus amigos, há uma forma muito eficaz na prática de você garantir de uma forma mais rápida o cumprimento dessa obrigação. E ela é a possibilidade de você protestar em cartório
e aí você impede essa pessoa de fazer qualquer relação comercial, até mesmo emitir um cheque, pegar um empréstimo, através do protesto. É o que diz o artigo 517. Eu posso levar protesto, levo para o cartório extrajudicial, cartório de notas, cópia da decisão transitada em julgado. Apresenta uma certidão atual que vai narrar o conteúdo da decisão, que vai identificar que ela já transitou em julgado. Essa decisão deve ser elaborada no prazo de 3 dias. Diante dessa certidão, realiza-se o protesto. E esse protesto, ele tem uma função coercitiva, não é? Porque ele impede o indivíduo de praticar relações comerciais. Faz baixar o score bancário dele, ou seja, vai fazer com que aumentem os juros de eventuais empréstimos. Então, ele vai ter um incentivo para cumprir mais rapidamente a obrigação. Professor, e se... Tudo bem, mas se ele propôs uma ação rescisória, é uma decisão transitada em julgado, mas ele quer uma ação rescisória para desconstituir esse trânsito em julgado. O protesto vai ser cancelado? Não. O protesto vai ser cancelado apenas se houver a satisfação do crédito ou uma decisão judicial assim determinando. O que acontece é que, nessa hipótese, vai haver um registro de que foi proposta uma ação rescisória para discutir aquele débito. Tudo bem? Cancela-se como? Se eu mostrar que o protesto é indevido, vamos supor que houve um erro, o protesto foi no valor de 100 mil, mas minha dívida era de 10 mil, ou então se eu pagar, devedor, pago integralmente o débito. Esse protesto também vai ser cancelado. Além disso, eu posso inscrever o nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito, SPC e Serasa. Tudo bem? E aí, lembrando que ela vai ser, claro, cancelada se for efetuado o pagamento ou se houver a garantia da execução. Ou se por qualquer outro motivo for extinta a execução. E aí o parágrafo 5º, essa é o que vocês devem ficar atentos, ele está dizendo que essa possibilidade de inclusão do nome se aplica ao cumprimento definitivo e, portanto, não ao cumprimento provisório. Tudo bem? E aí eu peço que vocês leiam o artigo 883A da CLT. Ok? Professor da CLT, sim. Eu quero saber se aplica-se essa regra ao protesto, já que ela está disciplinada apenas ao cadastro de inadimplentes. Tudo bem? Já falei para vocês pesquisarem um pouco sobre prescrição intercorrente. E a pergunta que eu faço é se é necessária a prévia intimação do credor para dar impulso ao módulo executivo. Como assim? Vamos imaginar. Alô, vocês me ouvem? Sim, professor. Tá. Então, retornando o raciocínio. Travou aqui. Vamos imaginar que você, exequente, tenha formulado o seu requerimento, tenha sido aceito, terminou sua intimação e que você abandonou o processo. Não praticou um ato do qual dependia o prosseguimento desse módulo executivo. O juiz pode extinguir ex officio essa execução. E mais do que isso, para que ele possa extinguir, é preciso que o exequente seja primeiramente intimado a dar impulso
pessoalmente intimado a dar impulso e somente não executando o ato processual é que o processo pode ser extinto? São as perguntas da noite. Tudo bem? Meus amigos, muito obrigado. Espero que os senhores tenham compreendido um pouco a temática do cumprimento provisório e definitivo, cumprimento de sentença provisória e definitivo, e vamos continuar na próxima aula. Arilson, você quer resolver hoje ainda as questões? Oi, professor. O Aris teve que sair rapidamente. A gente ficou devendo a correção dos exercícios sobre empenhorabilidade, que dia 12 foi feriado, né? A dia 15 acabou não dando como fazer, e aí a gente propôs fazer hoje. Só passar uma breve revisão nas respostas. Vocês... É porque eu estou experimentando esse sistema novo. Você conseguiria experimentar compartilhar a sua tela com as questões? Ver se aparece para mim. Tá, só um momento. Parece que eu não tenho permissão para